eu sou estudante de psicologia e um debate que tá virando bem frequente nas minhas aulas é como a sociedade no geral tá ficando cada vez mais burra. E não, isso não é figura de linguagem, não é forma de falar. A cada dia que passa a gente tá ficando mais e mais burros sem nem perceber. Mas nesse vídeo eu vou te explicar o porquê e como você pode ser diferente das outras pessoas e voltar a ser um ser pensante. Bom, em uma das minhas aulas a gente acabou entrando no tema filosofia. Há mais de 2000 anos atrás existiam filósofos gregos que dedicavam a sua vida a entender o comportamento humano e como a nossa mente pensava. Mas e se eu te dissesse que mesmo esses filósofos hoje em dia tendo algumas ideias que a gente já considera errado porque os pensamentos acabaram evoluindo ao longo do tempo, eles ainda assim são mais inteligentes do que a maioria das pessoas que tem hoje em dia. Sim, mesmo a gente tendo celular, internet, que a gente pode buscar a informação assim, ó, rapidinho na palma da mão, ainda assim somos uma das gerações mais burras. Na verdade, a gente é a geração mais burra. Tá, pode estar parecendo um pouco confuso, mas eu vou te explicar melhor. Existe algo chamado pensamento crítico. Na época dos filósofos e até uns 50 anos atrás, as pessoas costumavam a ter pensamentos críticos, costumavam a pensar por si só. E essas pessoas construíam ideias e opiniões, mesmo que existissem figuras de poder, como a igreja e a grande mídia, que sempre tentavam controlar o que a grande massa pensava, agia ou falava. E ainda assim existiam pessoas que saíam da caixa, que se questionavam, que iam além do que a igreja dizia. Mas por quê? Por que essas pessoas tinham tanta força de vontade para fazer isso? Porque essas pessoas iam atrás das informações por conta própria. Então, por exemplo, se essas pessoas quisessem entender como que a religião funcionava, elas iam em uma biblioteca, liam um livro, liam dois, liam de diversos autores, às vezes em mais de um idioma, e passavam dias, às vezes horas, refletindo sobre aquelas informações que elas acabaram de ler. Então elas refletiam em cima das ideias daqueles diversos autores, em diversos idiomas, até elas formarem as suas próprias opiniões. E como que funciona hoje em dia? Mesmo sem que a gente perceba, a gente acaba pegando opiniões de pessoas que a gente gosta e transforma nas nossas próprias opiniões. É muito normal que a gente queira saber alguma coisa, então a gente só pega, abre o ChatGPT, escreve lá o que a gente quer saber e o que ele falou se torna a nossa opinião. A gente não pega aquilo que ele fala, joga no Google, vê o que um artigo científico tá falando, depois vê a opinião de alguém, depois vê a opinião de um jornalista, depois vê não sei o que, e aí se forma a nossa opinião. Não, geralmente a gente só pega o que o ChatGPT falou e acabou. É a nossa opinião, a gente também concorda com isso. Sem contar também no Instagram e no TikTok que dia após dia nos bombardeiam de diversas informações que muitas vezes a gente nem queria saber. Muitas vezes eu vejo um acidente de carro, de alguma coisa que eu não queria ter visto. Então a gente não precisa mais ir atrás das informações. As informações vêm até a gente. Os nossos pais, por exemplo, para eles fazerem um trabalho da escola, eles precisavam ou ir numa biblioteca, ou assistir diversos documentários, indo numa locadora e alugando um documentário, ou alugando um filme para assistir. Mas hoje é muito comum que a gente vê um movimento que eu gosto de chamar de movimento rebanho. Por exemplo, como funciona esse movimento rebanho? Um Instagram lá de notícia postou que o Michael Jackson sempre foi gay. É bem provável que você veja aquele post e veja que um monte de gente compartilhou, que um monte de gente tá comentando, eu sempre sabia, é verdade mesmo, e aí tá comentando um monte de informação só pra fortalecer ainda mais aquele argumento. Mas aí você vai ver dias depois, você descobre que aquele post nem era verdade. Mas quantas pessoas que não saíram de lá, que nunca mais vão saber que aquele post não é verdade e vão continuar acreditando, nossa, é verdade, o Michael Jackson sempre foi gay. Ou o que tá acontecendo bastante com essa era dos vídeos curtos, que a pessoa nem terminar de ver o vídeo inteiro ou terminar de ler um texto inteiro e já vai comentar, já vai tirar suas conclusões precipitadas, mas a pessoa nem sabe do que se trata. Muitas vezes essas pessoas agem como donas da verdade, elas nem entendem sobre o assunto, elas nem sabem o que de fato está acontecendo, mas elas falam com tanta propriedade
propriedade que eu acho que até elas começam a acreditar que aquilo é verdade. As pessoas, elas não conseguem mais pensar. Elas não conseguem mais pensar que talvez elas estejam erradas, que talvez elas precisam de mais informações, que talvez elas precisam de mais tempo para digerir aquela informação e poder pensar numa resposta. Então, hoje em dia já não se usa mais o pensamento de Sócrates, só sei que nada sei. Para quem não entende esse pensamento ou nunca ouviu falar, ele define bem os dias atuais. Como, por exemplo, várias pessoas que fizeram 6 meses de um cursinho técnico se dizendo terapeutas só porque são bons de dar conselhos. Ou alguém que estudou psicoanálise por 2 anos, que no mínimo é preciso você estudar uns 5 anos para você ter uma boa base, achando que é uma boa ideia vender cursos para ajudar as pessoas em problemas mentais complexos. Só sei que nada sei é um pensamento que basicamente diz: quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo, quanto mais eu me aprofundo nesse assunto, mais complexo eu vejo que ele é. Que talvez eu passe a minha vida inteira estudando sobre esse assunto e ainda assim não vai ser o suficiente. Então, desconfie se você vê um guru de qualquer área profissional dando uma de sabichão, de que sabe tudo, porque ele provavelmente não estudou o suficiente. Ok, entendi, eu sou burra. Como que eu faço para ser mais inteligente, para pensar por si só, sem seguir o movimento rebanho? Bom, e aqui eu vou dar algumas dicas que eu acho importante, que eu tento seguir às vezes. Às vezes, gente, é inevitável. Você vai cair num negócio, você vai esquecer que você tem que pesquisar e você vai acabar acreditando, mas na maioria das vezes você vai conseguir se prevenir e às vezes você até vai aprender mais sobre esses assuntos que você vê por aí. Então, a primeira dica é muito importante que você sempre questione tudo que você vê. É muito importante que você questione um post, um comentário, um vídeo ou até mesmo um conselho que alguém tá te dando, porque é muito provável que aquela pessoa só tá reproduzindo alguma coisa que ela ouviu por aí. Então você sempre tem que parar, analisar e ver, peraí, essa informação é verdadeira? Faz sentido Michael Jackson sempre ter sido gay e essa informação sair aqui, né, nesse perfil do Instagram que eu nunca ouvi falar? Pronto, já tá se questionando. Segunda dica, essa eu acho mais legal, a mais interessante, que é sempre fure a sua bolha. Se você quer aprender sobre algum assunto, se você quer entender sobre algum assunto, é muito importante que você pesquise além das pessoas que você já conhece, além das pessoas que você já gosta, que você já ouviu falar, que você fure, que você saia da sua bolha e entre em outras bolhas para entender outras coisas. Eu vou usar um exemplo meu para ver se fica mais fácil de vocês entenderem. Teve uma época que eu queria muito entender sobre igreja, sobre catolicismo, e eu não fiquei ouvindo só padre, pastor, pessoas de fé, a igreja no geral. Eu ouvi todos. Eu ouvi ateus, eu ouvi macumbeiros, eu ouvi espíritas, eu ouvi satanistas, eu ouvi tudo. Porque só você ouvindo tudo, você pode ter uma visão geral e completa de tudo. E só assim você vai poder criar a sua própria opinião, porque você já viu de tudo e aí você vai falar, beleza, o que faz sentido pra mim? O que eu vou absorver disso tudo? A terceira dica, que é uma dica que eu uso pra mim, tudo que eu vou pesquisar e tentar entender mais, é sempre ouvir a ciência e a lógica. Embora eu tenha ouvido religiosos, macumbeiros, espíritas e etc., eu também pesquisei a história, eu também entendi qual que era a visão da ciência, o que a ciência pensava sobre uma divindade, como que a religião chegou aqui no Brasil, qual que era a religião, né, o que os indígenas acreditavam antigamente, antes dos portugueses chegar, como que a religião se instalou, a religião de matrizes africanas é ruim, por que é ruim, por que as pessoas vêm assim. Então eu tentei ver todo o lado histórico, como que tudo surgiu lá atrás. E só aí, novamente, eu pude criar o meu próprio pensamento, porque só vendo essa fração da história que eu tô vivendo, que é muito pouco tempo, né? Tenho pouquíssimos anos de vida na Terra, eu não vou entender, eu não vou ter uma visão completa de tudo, né? Então eu precisava pegar lá atrás, antes de mim, antes dos meus pais, antes dos meus avós, antes dos meus bisavós, porque eu queria ter uma visão completa daquela minha opinião que eu iria formar. E isso, gente, serve pra tudo. Se você é uma pessoa preconceituosa, por exemplo, você é homofóbico, se você pegar e estudar a história, se você estudar a ciência,
você desconstrói isso rapidinho. As únicas pessoas que eu vejo que são preconceituosas são pessoas que não estudam, que não entendem sobre o assunto. E aí elas falam o que tá todo mundo falando. Ah, é falta de Deus. Ah, é falta de não sei o que. Ah, é só rezar mais. Pessoas burras que estão seguindo a manada, infelizmente. Se você é esse tipo de pessoa que você só segue o que você gosta, você só escuta o que você gosta, você só escuta as pessoas que você escuta o tempo inteiro, que você acredita, você não abre o seu leque, você não escuta coisas que te deixam desconfortáveis, eu sinto muito, mas você tá seguindo a grande massa. E se a grande massa cair da ponte, você vai cair junto também. E isso é muito triste, porque é um grandíssimo retrocesso. Porque nós, seres humanos, só chegamos aonde a gente chegou porque a gente pensou. A gente pensou como que criava fogo, a gente pensou como que a gente se escondia, como que a gente caçava. E foi assim que a gente chegou aonde a gente está hoje em dia. Às vezes a gente está tão acostumado com aonde a gente chegou que a gente esquece quão maravilhoso é tudo que a gente tem. Há milênios atrás a gente não tinha eletricidade, agora a gente consegue se conectar de uma ponta a outra do mundo. É muito louco isso, em só um clique você tá falando com o Japão. Tem algo que eu acho muito louco, que é o que a gente chama de câmera. É um negócio que a gente consegue parar o tempo, guardar aquilo, a gente pode gravar, tirar foto daquele momento pra gente rever milhares de vezes, quantas a gente quiser. Eu acho isso muito louco e a gente só chegou nesse ponto pensando. Com certeza a maioria das pessoas fala, nossa, isso é bruxaria, não dá pra fazer isso. Alguém foi lá, pensou fora da caixa e fez acontecer. Quarta dica, seja curiosa. Se você viu alguma coisa que te interessou, se você viu uma matéria da escola que te chamou atenção, se você viu algum vídeo, algum comentário que te chamou atenção, pesquisa. Não precisa ficar só naquele raso. Você pode jogar aquela coisa no Google lá que você ficou sabendo e ver um site confiável, ver um jornal, abrir um canal no YouTube de confiança que fale sobre esse assunto para você poder entender mais também. E aí, só depois que você entendeu, que você pesquisou aquele assunto, que você já tem a sua opinião, aí sim você vai ver os comentários das outras pessoas, quais são as opiniões das outras pessoas. E isso evita que você saia por aí falando bobagem, que você não sabe, que você nunca nem ouviu falar, que você só viu alguém falando e começou a repetir também. Pode ter certeza que essas dicas que eu dei aqui no vídeo vai te deixar anos-luz na frente de qualquer pessoa da sua idade, da nossa geração, vai te ajudar bastante a ir criando o seu pensamento crítico. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, não esquece de se inscrever, deixar o seu like. E é isso, até o nosso próximo vídeo.